Oi pessoal, sou Bruno Saviotti, venho aqui para mais um vídeo falar sobre nessa série de vídeos que eu vou gravar, trazendo muito essa percepção sobre a questão de como a gente pode olhar, ter um olhar mais amoroso, mais de uma maneira mais ampla também, sobre as questões de quem nasce com uma fissura, sobre como lidar com os pais. Antes havia uma desinformação muito grande, hoje ainda é um processo de conquista, de conhecimento sobre uma pessoa que nasce com uma fissura, uma pessoa que nasce com esse quadro, que é colocado ainda como um tabu, ainda gera seus preconceitos, ainda gera uma questão de, ele é diferenciado, mas um diferente no sentido de estigmatizado, que sofre seus preconceitos. Então é muito importante passar uma informação de que como a gente lida com o nosso filho quando ele nasce de uma maneira amorosa, de uma maneira muito mais ampla, de muito mais aceitação do que a gente carregar esses estigmas, porque quando a gente vai nascer, um a cada 750 em média nasce com a fissura. Então você imagina o grau de convívio de pessoas, a tendência normalmente, imagino que boa parte dos casos, a pessoa vai nascer num ambiente onde não é comum ter uma pessoa com a fissura lábio-palatina. Então é importante, e isso é muito impactante, as primeiras relações, os primeiros sentimentos, principalmente dos pais, de lidar de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito comum com aquele nascimento, como qualquer outro nascimento. Não há diferença no sentido de cada um vai viver sua experiência, cada um vai viver suas relações com seus filhos. Então não pôr um estigma nesse peso de nascimento é de suma importância, principalmente nas palavras. Eu posso gravar um vídeo sobre isso, mas é muito interessante como as palavras impactam também. Ele nasceu com um problema, ele nasceu com algum erro, ele nasceu questões ali pontuais que aquilo ali com o tempo demonstra uma certa separação, mas de um sentido pejorativo, sobre a forma que a pessoa nasce. Então é de suma importância trazer essas perspectivas e os pais estarem muito bem informados, principalmente internamente, sobre essa potencialidade de nascer com a fissura. Trazer, na verdade, um olhar diferenciado para a fissura, um olhar muito mais humanizado sobre essas pessoas que vêm, na verdade, muito além, muito maior, de um ângulo muito mais expansivo, seres muito mais que trazem uma demonstração de aprendizado muito maior do que estigmatizar e trazer como um preconceito, como uma questão dita como errada, ou ele nasceu com uma beleza diferente, como todos nós nascemos, mas existem esses tabus, esses estigmas que são muito colocados. Então trabalhar essa questão é muito importante. Trabalhar também a ansiedade, essa preocupação com o futuro é um outro ponto que eu coloco. Porque, nossa, como vai ser agora? E trazer essas ansiedades e ficar inquieto e trazer isso para o seu convívio familiar é de suma importância. Você está bem com essas informações, você está bem principalmente com a maneira que a pessoa veio, que é a maneira perfeita, é a maneira que veio. Ela vai passar por seus tratamentos, vai passar pelos seus processos, mas que isso vai trazer outras percepções, outras expansões de vida, de consciência, de maneira de lidar com o assunto também. Então isso é de suma importância também analisar essa ansiedade, esse medo do futuro, essa insegurança como vai ser daqui para frente. Porque se vocês, pais, se sentem inseguros, essa insegurança vai passar para o seu filho inevitavelmente desde pequeno. E até uma outra análise, outro vídeo é como impacta inclusive o diagnóstico na gravidez, pode ser impactante para o bebê também. Esse medo, essa ansiedade, esse choro, esse e agora, vou ter que viajar, quantas cirurgias. Coloca um peso diferente, na verdade nem põe um peso, sabe? Traz leveza para o assunto, é de suma importância essa aceitação plena do processo e de conversar com seu filho, de normalizar o processo de uma maneira que seja muito mais ampla, muito mais de uma consciência muito maior e muito mais amorosa sobre essa questão do nascimento da fissura. Isso impacta, porque se você for ver um relato histórico dos nascimentos, e seria interessante, coloquei isso num vídeo e trazer aqui novamente, quem puder trazer seus relatos, compilar um relato, ou talvez um documentário, algo maior, falando sobre as suas relações de nascimento, o que falavam, né? Tem histórias de pessoas que não poderiam, tinham que ficar isolado em quarto para ninguém ver,
pessoas que acreditavam que se você olhasse uma pessoa com a fissura, você também poderia ter uma fissura quando mães grávidas, por exemplo, poderiam ter filhos com a fissura. Então é de suma importância trazer essas informações psicológicas sobre essa questão da fissura, sobre essa questão desse nascer, que é de uma maneira diferente, mas é um diferente bom, é um diferente que vai trazer várias percepções, várias análises. Outros vídeos eu posso falar principalmente disso, como o olhar de uma pessoa fissurada sobre o mundo também é muito diferente, também é muito mais grandioso, é um olhar muito menos apegado a questões. Passar por esses processos traz uma percepção, uma consciência diferente sobre a vida, sobre os pontos no geral. Isso é um ponto extremamente importante, você colocar isso e trazer isso, porque o impacto dos pais vai impactar a família também e as pessoas em volta. Se você demonstra preocupação, medo, ansiedade, receio, isso vai passar para as pessoas à sua volta. As pessoas vão ter essa mesma angústia, essa mesma inquietação com o processo. Ela vai entrar no seu drama, na história que você vai contar sobre isso. Então, é de suma importância também saber trabalhar essa questão, saber acalmar, saber principalmente se informar sobre esse processo e trazer naturalidade em todo o processo do nascimento. Isso é muito, muito importante. E por fim é isso, descontrair o assunto, trazer polos e pensamentos positivos sobre a questão da fissura, não pôr peso nos processos cirúrgicos, e hoje estão muito mais tranquilos do que era. Então cada vez mais saber conversar, principalmente dialogar e trazer uma percepção muito maior sobre o processo de nascer com a fissura, isso auxilia demais em todo o processo de uma maneira geral. Isso ajuda a ampliar as expectativas positivas e de informação sobre a fissura. Então uma pessoa que se realizou bem, que se passou bem pelo processo da fissura, tanto o fissurado quanto seus pais, a tendência é essas histórias se passarem adiante, forem replicadas para outras pessoas que possam também se basear em um processo de cura, de cura interna e cura externa também. Então isso é de suma importância. Esses são alguns pontos que eu queria colocar sobre esse principal ponto do nascimento da fissura. Eu sou o Bruno Saviotti, me acompanhe para outros vídeos e muito grato aí por me escutar e até a próxima.